people, how are you today? Aqui é a Teacher Laura, landing on your screen, pousando na sua tela para falar um pouquinho sobre inglês e viagem. Let's check in English. Vamos dar o check-in em inglês and let's go with me. Hey guys, vai dizer que vocês nunca quiseram ir para Disney. De repente não a Disney, mas vocês quiseram ir visitar a rainha. Calma, não dá mais para visitar a rainha. A terra do novo rei, sabe? Para tomar uma beer num pub lá na Inglaterra. De repente vocês são mais aventureiros, gostam mais de uma coisa assim radical e quiseram ir lá Down Under, na Austrália, para poder ver aqueles jacarés, aqueles tubarões, todos aqueles animais que podem assim te matar. De qualquer forma, qualquer que seja o lugar, o inglês vai ser essencial para que esses sonhos sejam realizados. Mas muitos são os medos de usar o inglês com nativos. E isso acaba, muitas vezes, impedindo muitas pessoas de poderem ir até esses países e se comunicarem e realizarem esse sonho. Para aqueles que já viajaram para outros países, eu tenho certeza que se sentiram inseguros como eu e acabaram colecionando perrengues aí nesse processo. Ou porque tentaram falar e não foram entendidos, ou então porque não entenderam o que os nativos estavam falando. Eu vou contar um perrengue meu para vocês. A primeira viagem que eu fiz para outro país, eu fui para a Inglaterra. E eu estava muito insegura, eu achava que não ia dar conta de ir para um outro país que não falasse português. Mas, na hora do vamos ver, eu pensava, eu estudei inglês em escola britânica, então eu estou acostumada, ou pelo menos devo estar acostumada com esse sotaque. Fiz a minha viagem, cheguei lá na Inglaterra e a primeira pessoa que eu conversei era um homem escocês. E eu entendi absolutamente nada do que ele falou. Me desesperei horrores e fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Acho que não vai dar para ficar aqui. Será que dá para pegar o avião de volta? Mas eu consegui. Tá, Laura, mas como você não entendeu aquele cara que estava falando inglês? Você não estudou inglês a tua vida inteira? Bom, realmente, eu estudei inglês a minha vida inteira. Continuo estudando, by the way. Mas como estudei no método tradicional, eu só tinha uma referência de inglês. Ninguém nunca tinha me mostrado nenhum outro sotaque, como o escocês, que era desse moço, ou o australiano, ou qualquer outro sotaque do inglês. Então, eu não conseguia entender, porque não tinha referência. Aí você vai me perguntar, tá, Laura, mas agora para viajar pelo mundão eu vou ter que saber todos os sotaques em inglês, é isso? Não, não é isso, porque isso seria almost impossible, porque temos mais de 50 países que têm o inglês como língua nativa. Então vai ficar muito difícil e muito complicado. Mas eu vou te ajudar a pelo menos identificar os principais sotaques. Temos 3, britânico, americano e australiano. Mas hoje eu vou mostrar a maioria das diferenças entre os dois, americano e britânico, porque o australiano ele é muito semelhante ao sotaque britânico. Então você já vai até conseguir identificar um pouquinho o sotaque australiano também. Vamos lá? Without further ado, sem mais delongas, vamos ver essas diferenças aí entre o inglês americano e o inglês britânico. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que essas diferenças não estão só no falar. A gente tem diferença de gramática, por exemplo, né? Usos de tempos verbais, passado, enfim. Tem muitas coisas, eu não vou entrar no gramatiquês aqui. Mas a gente também tem diferenças de escrita. Como, por exemplo, no inglês americano a gente escreve color sem o U. Já no inglês britânico a gente escreve color com U. Viu? Muito diferente. Temos também a diferença nas escritas de verbos, por exemplo. A gente fala realize in English, in America, com I-Z-E no final. E realize no inglês britânico com I-S-E no final. Bom, eu estou aqui para te ajudar a ter um inglês descomplicado, então não vou ficar falando sobre como se escreve diferente, qual tempo verbal que usa diferente. Eu vou trazer para você a diferença de fonética, porque você vai escutar o que eles estão falando. Então, esse é o ponto principal para deixar esse processo mais fácil e mais leve. Vamos lá? No inglês americano, na maioria das vezes você vai perceber que os americanos falam mais rápido e eles também fazem o que a gente chama de linking. Eles juntam mais as palavras umas com as outras. Os britânicos, ao contrário, têm um inglês mais pausado. Por isso que muita gente fala que eles falam um inglês mais correto. O que é uma mentira. That's a lie. Porque não tem essa coisa de língua correta, né? Mas, por ele ser mais pausado e as palavras serem mais pronunciadas, algumas pessoas falam que o inglês britânico é mais correto. Mas vamos desfazer isso na nossa cabeça.
Tudo bem? Bora lá? Let's. I wanna know. I wanna know. I want to know. I want to know. Viu? Aqui a gente fala wanna know. I wanna know now. I wanna know. Viu? Fica no. Tudo junto. Aqui a gente fala separado. I want to know. I want to know. Perceba que aqui no inglês americano você até dá uma juntada entre o verbo e a preposição. Calma. Eu sei que a gramática vai ficar tudo bem, mas a gente junta o want com o to, dá um match e vira wanna. Tudo bem? Tudo por causa dessa conexão desse inglês mais corrido. Tudo bem até aqui, pessoal? Agora eu vou falar de dois sons que eu, Teacher Laura, considero como sons que eu consigo identificar mais fácil quando o inglês é americano e quando o inglês é britânico. E eu tenho certeza que também para vocês vai dar tudo certo e vocês vão conseguir identificar melhor também. Primeiro som de R. O R no inglês americano ele é sempre mais forçado, ele é sempre mais pronunciado, tudo bem? É aquele R enrolado de rock and roll, sabe assim? Que a ponta da língua vai no céu da boca, like rock and roll. Esse R não existe no português, tá, pessoal? Já o inglês britânico, que também essa característica se encontra no inglês australiano, o R normalmente ele vai ser mudo, muito sutil. Ele vai passar ali desapercebido como quem não quer nada. Quer ver? Vou trazer essa palavra. Se fosse falar sobre inglês americano e britânico, não trouxesse essa palavra, eu não era teacher. Olha só. Water. Again. Water. R bem enrolado. Water. Já no inglês britânico, water. Perceba que o R não está sendo falado aqui, ó. Water. Não tem o R, tá? Water. Viu? A gente não fala o R no sotaque britânico e a gente fala o R bem pronunciado no sotaque americano. Tudo show? Tudo let's go? Tudo legal? Perceba que no sotaque americano a gente fala better. Os T's ali do meio não são falados. Você fala better. Você troca os dois T's por um R. Better. Então você olha T, mas você não fala T. Você olha o T, mas você não fala T. Você coloca um R ao invés, tá vendo? Ele não é fonético. Better. Já o sotaque britânico, com essa mesma palavra, a gente vai falar os dois T's. Better. Viu? Ele é muito mais fonético. Você está falando os dois T's. Até por isso que é um pouco mais explosivo, porque você está falando os dois T's. Better. Viu? Muito mais fonético. Segundo e último som, porque aqui é descomplicado, para você identificar quem é que toma tea, chá e quem é que toma coffee, café. Vamos lá? Esse som é o som da vogal A, um dos que eu acho mais diferentes entre os dois sotaques. No sotaque americano, muitas das vezes esse A vai soar como um E. Calma, Laura, como assim? Você tá ficando louca? Não tô ficando louca, eu prometo pra ti. Vou te trazer um exemplo porque fica muito mais easy. Vamos lá? Exemplo da palavra metade no sotaque americano. A gente fala half. Again, half. Perceba que a palavra está escrita com A, mas a gente pronuncia E. Half. Tudo bem? A mesma coisa acontece com a palavra caminho, que é pronunciada como path. Again, path. Perceba que esse A aqui está sendo falado como E. Path. Agora a palavra das princesas. Castelo. Castelo no inglês americano fica castle. Perceba que está escrito com A, mas a gente fala E, ó. Castle. E perceba que o T também não é pronunciado. Lembra lá do sotaque americano que não é fonético, que vai ter a letra lá, mas a gente não vai falar. Tudo bem? Castle. Então vamos ver as três palavras novamente. Have. Path.
castle. Agora, vamos ver como é que esse A se comporta no inglês britânico. Let's que let's, só se for now. Vamos lá? Palavra metade em sotaque britânico. Half. De novo, half. Perceba que a gente fala A, como está escrito. Half. Ok? A palavra caminho no sotaque britânico. Path. Path. Perceba que o A continua como A. Path. A mesma coisa com a palavra das princesas lá, castelo, que fica castle. 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 Tudo bem? Então veja que o A no inglês britânico acaba sendo mais regular. Vou falar uma palavra aqui, outra palavra aqui, para vocês perceberem a diferença. Let's go. Have. Half. Path. Path. Castle. Castle. E aí? Diferente, né? É muito legal saber a diferença entre os sotaques e o inglês acaba proporcionando que a gente encontre novas culturas e novas pessoas. E o mais legal de tudo é que a gente acaba aderindo a essa cultura e essas experiências no nosso dia a dia. Então a gente acaba se tornando um cidadão do mundo. Eu, por exemplo, gosto muito de cozinhar e de comer. Então acabo trazendo muitas treats, muitas guloseimas dos países em que eu vou, aderidas no meu dia a dia. E você, se você já viajou ou viaja normalmente para outros países, qual é a parte da cultura que você traz quando você volta para o Brasil, hein? Conta para mim aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Outspoken English, se inscreve aqui embaixo que tem muita coisa boa aí para vir. E se você já é inscrito, não esquece de seguir a gente ali nas outras redes sociais. Thank you so much for your attention. See you next time. Kisses. Bye.